Há muita gente que se interessa pelo estudo de profecias. E é bem verdade que esse é um assunto muito importante. E eu quero dizer nesse vídeo por que estudar profecias é importante. Mas antes, vale lembrar que algumas pessoas têm feito especulações em cima das profecias, indo além daquilo que está escrito e criando excitação, criando movimentos fanáticos ou deixando as pessoas simplesmente confusas com informações que não derivam da palavra de Deus. No vídeo eu conto uma experiência que eu tive com um desses pregadores fanáticos, algumas lições que eu tirei e reforço por que é importante estudar a profecia. Vem comigo! Por volta do ano de 2005, eu já estava formado em teologia e estava trabalhando como obreiro bíblico na minha cidade, Guarulhos. E foi nessa ocasião que aconteceu que um rapaz estava pregando na minha igreja de origem. Especialmente naquele domingo eu não me encontrava na igreja, eu estava em outra localidade também pregando. Mas eu terminei o culto, voltei para a casa dos meus pais, onde eu estava morando na época, e achei estranho porque a minha mãe e o meu irmão não haviam voltado da igreja. Então, acreditando que o culto ainda estava acontecendo, eu fui para a igreja e, para minha surpresa, eu peguei partes de um sermão que era a respeito de profecias. E esse sermão trazia considerações extremamente especulativas. É muito difícil reconstituir com detalhes tudo o que eu ouvi, uma vez que já se passam 15 anos. Mas o que eu posso dizer é que uma parte daquele sermão me chamou muita atenção. A afirmação de que o Vaticano teria uma ligação com os cartões Visa. O argumento estava baseado numa experiência pessoal do pregador. Ele afirmava ter tido essa suspeita, esse insight, ter ligado para responsável pelo cartão, não sei como ele descobriu esse número, e ele falou com uma pessoa que confirmou a sua ideia inicial, de que havia uma ligação do Vaticano com os cartões Visa. Uma história muito estapafúrdia e suspeita, mas que parecia ludibriar a congregação inteira, porque ninguém se manifestava. E ouvindo aquilo, eu comecei a ficar bem desconfortável, porque eu sabia que a história não tinha base, que o estudo das profecias não pode acontecer baseado em especulação. Do meu lado havia um líder da igreja, um homem bastante piedoso, que eu conheço pessoalmente, e eu fiquei tão incomodado com o rumo que a pregação estava assumindo que eu comecei a cutucar aquele irmão, já que ele era o líder naquele momento, ele estava à frente daquele culto e disse para ele: irmão, essa mensagem ela não é bíblica, acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E ele ficou muito receoso, de fato era uma situação assim de saia justa, como deter um pregador que estava falando coisas que não tinham que ver com a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, o irmão também estava um pouco confuso, achando que talvez a parte daquela história fosse verdade, então ele ficou assim um pouco balançado, sem saber o que fazer. E eu, que sou um pouco impulsivo, nesse momento falei assim: olha irmão, se o irmão não disser nada, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar essas pessoas todas serem confundidas. Eu tenho uma coisa muito forte para mim, eu penso assim: se você diz uma coisa para um determinado grupo de pessoas, mesmo que aquilo seja errado e você tenha a intenção futuramente de corrigir o erro, você nunca vai reunir aquelas pessoas que estavam nas mesmas circunstâncias. Talvez parte daquelas ideias influenciassem pessoas e a gente não poderia mais alcançá-las. Por isso, quando terminou o sermão, eu fui à frente, com a autorização daquele ancião, claro, não estava ali para passar por cima dele. Peguei o microfone, agradeci o pregador e disse que os irmãos não deveriam ficar preocupados com aquela mensagem, porque nós teríamos depois espaço para estudar o Apocalipse. E teríamos uma classe bíblica sobre esse assunto para tirar dúvidas e realmente entender o que a Bíblia quer dizer. É óbvio que aquele mensageiro não gostou nada, mesmo que de forma sutil, que eu contrariasse. Ao final do culto, ele veio falar comigo, alguns anciões estavam juntos ali e tivemos uma conversa. É muito interessante porque ele não conhecia nada sobre mim. Na visão dele, talvez eu fosse apenas um membro daquela igreja, eu era muito jovem, ele não me imaginava como alguém que estivesse já formado, muito menos que eu tivesse conhecimento teológico. Então ele disse assim: olha, essa mensagem eu já apresentei para o pastor Tim, e ele não viu problema nenhum. E bem, no seminário eu havia tido aula com esse doutor em teologia, que é bastante conhecido, e eu sabia que ele jamais iria provar aquele tipo de abordagem. Eu disse: olha, eu conheço o pastor Tim, e duvido que ele fosse dar endosso a essa mensagem. O irmão foi para outros caminhos, acabou despistando um pouco. O final da conversa foi bastante amistoso, apesar de ficar claras as discordâncias. O irmão pegou meu contato, fomos cada um para o seu lugar, e naquela mesma noite
Eu liguei para o pastor distrital, relatei o que aconteceu, sobre a postura daquele pregador, o tipo de mensagem que ele havia compartilhado naquela noite. E depois dessa conversa mais informativa, o próprio pregador acabou me ligando. E foi curiosa essa ligação, porque ele me ligou basicamente para dizer que ele havia feito uma confusão, que ele havia compartilhado com o pastor Tim uma outra mensagem, não aquela. Eu achei interessante isso porque talvez agora ele ficasse temendo que eu confrontasse o que ele havia dito e procurasse o próprio pastor Tim, que certamente o desmentiria. Seja como for, existem algumas coisas que são comuns a pessoas que têm trazido mensagens suspeitas nos meios adventistas. Em primeiro lugar, essas pessoas gostam de uma mensagem bem longa, extravagante, que muitas vezes gasta muitas horas para ser exposta. Esse tipo de mensagem é apresentado como se fosse muito solene, muito importante, como se tivesse muito conteúdo. Mas na verdade há pouco conteúdo bíblico e muita especulação. Perceba o que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que mensagens longas provêm de pessoas fanáticas ou que toda palestra, todo seminário que se prolonga um pouco mais é suspeito. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas que muitas vezes pessoas que têm pregado mensagens suspeitas, mensagens que seguem um rumo diferente daquilo que a igreja apresenta, gostam de se alongar e de apresentar uma série de informações que vão sendo jogadas como se fossem muito importantes e se tivessem uma sequência lógica. Mas se você analisar com calma essas mensagens, boa parte delas é extremamente especulativo, sem base, sem fontes seguras. Aliás, esse é um outro aspecto. Boa parte desses pregadores recorre a testemunhos duvidosos, impressões pessoais, fontes que não podem ser checadas e, claro, a verdade não ganha nada com isso. Há algum tempo eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o decreto dominical estar assinado. Eu já mencionei esse vídeo aqui no canal, foi um vídeo bem polêmico na época, porque muitas pessoas começaram a perguntar: então você não acredita no decreto dominical? E sim, eu acredito na iminência de um decreto dominical e há outros vídeos, inclusive aqui mais recentemente no canal, onde eu abordo esse tema. Faço algumas análises em meio da política norte-americana, vejo algumas declarações do Papa, então eu estou realmente assim buscando entender como isso vai acontecer, procurando analisar os fatos, e há muitas pessoas que fazem isso. A gente não tem todas as informações da palavra de Deus, mas o próprio Jesus disse que ele estava dando sinais, lá em Mateus 24, para que quando as coisas começassem a acontecer, a gente reconhecesse pelos sinais o cumprimento da profecia. Mas voltando aqui ao caso do vídeo que eu falo sobre o decreto dominical, ali o meu ponto principal é questionar as pessoas que dizem que um decreto já estaria assinado ou que fazem outras especulações, como por exemplo a alegação de que o Triângulo das Bermudas seja o trono de Satanás. São pessoas que muitas vezes fazem declarações bombásticas, mas que não podem ser checadas. É uma espécie de invencionice um pouco mais sofisticada. E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de abordagem, porque como os bereanos devemos conferir cada detalhe. Nós não podemos basear a nossa fé naquilo que o mensageiro diz. Mesmo que seja uma pessoa importante, uma pessoa eminente, devemos sim conferir tudo o que é dito pelas Escrituras. E mesmo o apóstolo Paulo, ele não ficou chateado com essa atitude dos bereanos. Pelo contrário, ele diz que eles eram mais prudentes em relação aos cristãos de Tessalônica. Veja que Paulo louva a atitude deles de estar sempre conferindo na palavra de Deus cada mensagem que recebiam. Paulo não se sentiu ofendido, mesmo ele sendo mensageiro. Puxa vida, estão duvidando da minha dignidade, da minha competência. Não, Paulo não teve esse sentimento. Pelo contrário, ele se sentiu bem feliz com o nível de maturidade dos bereanos. E nós devemos também ter esse nível de maturidade. Não ficar assustados, impressionados com qualquer coisa que ouçamos. Antes testar cada coisa. Por outro lado, e eu quero terminar meu vídeo falando sobre isso, há sempre aqueles que dizem: não precisamos das profecias, podemos focar em Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa pregação. Profecia é detalhe. E isso não é verdade. Quando você vai ao livro de Apocalipse, em cada uma de suas páginas, ele mostra a centralidade de Jesus Cristo. O Apocalipse começa se anunciando com uma mensagem de Jesus Cristo.
Jesus Cristo é tanto o canal revelador no começo do Apocalipse, como aquele que, glorificado, é o centro da sua mensagem. Nós encontramos ali no capítulo 1 uma apresentação de Jesus bem parecida com aquilo que nós vemos no livro de Daniel, já dando uma piscadinha para o leitor, mostrando que Apocalipse é sim uma continuidade do livro de Daniel. E todas aquelas características do Filho do Homem, do ser que aparece glorificado em Daniel, são agora atribuídas ao Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, Jesus Cristo ele tem ali o centro, porque ele é o leão da tribo de Judá, mas também o cordeiro que foi morto e que pelo seu sacrifício permite que o livro selado por dentro e por fora seja aberto. É interessante porque o Apocalipse tem o foco na volta de Jesus, a mensagem mais importante anunciada pelas Escrituras. Então, quando as pessoas dizem que nós devemos pregar mais Jesus e menos as profecias, é porque elas ainda não entenderam a natureza da profecia. Ou porque, infelizmente, às vezes foram vítimas de pregações que descentralizam Jesus da profecia e procuram apenas infundir medo, falando de perseguição, falando de sinais, colocando dados que não fazem jus ao material profético. E muitas coisas de fato vão acontecer. O Apocalipse fala de uma perseguição, fala de um conflito, mas essas coisas elas têm que ser colocadas no contexto adequado para não serem desfocadas e não parecerem simplesmente uma mensagem alarmista, uma mensagem de pavor, porque o Apocalipse também faz parte das boas novas de Jesus. Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço àqueles que assistiram até aqui. Peço que, se você gostou desse vídeo, já assista outro na sequência do nosso canal. Você vai perceber aqui que existe um quadro no final que traz recomendações de vídeo. Você pode escolher qualquer um deles, continue assistindo e você vai estar ajudando o canal. Também eu peço que, se você gostar muito desse canal, que você aproveite e se inscreva, é gratuito, e acionando a opção de colocar todas as notificações, de fato você sempre vai ser informado toda vez que for postado um vídeo novo aqui. Não se esqueça também de fazer mais duas coisas. Pacote básico do YouTube. Deixe o seu like, porque isso aumenta a relevância do vídeo, faz com que outras pessoas também cheguem a ele. E a segunda coisa, que também é muito importante, pegue esse link aqui do vídeo, coloque nos seus grupos de WhatsApp, mande para os seus amigos, porque assim também eles podem ouvir essa mensagem. Um forte abraço, Deus abençoe você.